Bom, chegou o nosso momento político aqui para muitos dos telespectadores, um momento bem aguardado, que é a participação de Elivaldo Barbosa, esse ícone do jornalismo político que já está aqui querendo sextar aqui comigo. Bom dia, meu amigo Elivaldo. Olá, Nayara. Bom dia para você que nos acompanha. E ao seu lado também vira o ouro, né? Ele sempre ouro, comenta assim, aqui as cores da minha roupa, né? Muito bem. Ele perguntou já qual era a cor da minha roupa, eu disse que era amarelo ouro. Ah, eu vi Não, amarelo gema. Eu sei que é ouro, né? Com você vira ouro. Mas vamos lá, Elivaldo. Bom, a gente vai trazer um assunto aqui que aconteceu aí a primeira audiência pública, né, que tratou da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e que está sendo discutida para ser aprovada até a primeira quinzena de julho, que é a base da elaboração, né, do governo, para os gastos do governo, para o orçamento do governo para o próximo ano. Quais são as informações que você traz sobre esse assunto, Elivaldo? Olha, Nayara, como você mesmo falou, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para os exercícios do ano seguinte, no caso 2023, ela não é elaborada sem a LDO, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apreciada, discutida e votada no primeiro semestre. E já está em tramitação lá na Assembleia Legislativa e ontem nós tivemos um momento muito importante, que foi a primeira audiência pública. O relator da LDO, o deputado Evaldo Gomes, da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, mostrou os princípios básicos, como, por exemplo, a abertura para emendas dos parlamentares à lei, a proposta do governo discutida na Assembleia, que começa já na próxima semana, a partir do dia 9 de junho. E ontem, um tema foi bastante discutido, essa relação da receita com o endividamento do Estado. Será que o Estado está se endividando muito com as operações de crédito? Está no limite? Alguns dados foram realçados pela Secretaria de Fazenda do Estado. Estava lá Emílio Júnior, que é o superintendente de gestão da Cefaz, e chamam a atenção, Nayara. A receita líquida corrente prevista ou admitida na LDO do Estado do Piauí é de 15,9 bilhões de reais. A dívida consolidada de quase 8 bilhões, 7,9 bi. E isso aí representa, Nayara, 8% do produto interno bruto. Nós procuramos saber, junto ao superintendente de gestão da Secretaria de Fazenda do Estado, e ele informou que está tudo dentro da lei, ou seja, o Estado, ele lança a mão do mecanismo das operações de crédito, por exemplo, tem inclusive uma tramitando lá na Assembleia Legislativa, no sentido de se capitalizar para investir em áreas em que o Estado não tem como dispor ali do Tesouro Estadual, apesar de ter um certo fôlego hoje no equilíbrio financeiro do Estado, mas não tem como recorrer ao Tesouro Estadual para investir na melhoria de uma estrada, na construção de uma ponte ou de um projeto de saneamento, enfim, nas obras de infraestrutura, por exemplo. Isso tem que ser feito através de um recurso de maior monta. E quando os repasses da União não acontecem, recorre-se à operação de crédito. E aí, Nayara, o Estado, segundo a Cefaz, está muito aquém desse limite de endividamento. Pode ser até o dobro da receita líquida corrente. E hoje representa menos da metade. Ou seja, segundo a Cefaz, o Estado está equilibrado nessa parte relacionada a se habilitar para recorrer a instituições públicas e até privadas, agentes financeiros, para dotar o Tesouro Estadual de recursos para investimentos em obras no Piauí. Elivaldo, eu acredito que nessa discussão de ontem, né, nesse debate de ontem, deve ter também se tratado dessa possibilidade dessa alíquota do ICMS chegar a um teto de 17%, que isso vai repercutir mais ainda. Essa base, esses números que você trouxe, já é nessa perspectiva ou não? Não é na perspectiva, Nayara. Aí você toca no ponto crucial. Essa matéria está no Senado Federal. E ontem o senador Marcelo Castro informou que o Senado não vai acolher a matéria como foi aprovada na Câmara. Nessa realidade aprovada na Câmara, segundo cálculos da Cefaz, aí se desmonta toda essa previsão de receita líquida corrente, com possibilidade até de comprometer despesas de custeio fundamentais, como, por exemplo, o pagamento da folha de pessoal, né? Isso aí é um risco não só para o Piauí, mas para todo o país. É por isso que no Senado essa matéria deve merecer emendas, reformas, para voltar para a Câmara. E o principal nó dessa matéria não é a redução do imposto. Isso aí até a oposição votou a favor. Quem é de bom senso no país que não quer redução de imposto?
E ainda mais no ano eleitoral, então, né? Quem é que vai votar contra? Então, a população quer, os políticos querem no ano eleitoral. Então todo mundo quer reduzir imposto. É bom, é interessante. Agora, isso vai comprometer a receita dos estados. Então, o que se busca lá no Senado é uma alternativa para tentar compensar os estados de forma a não comprometer despesas de custeio, consequentemente, a receita dos tesouros estaduais. É isso que se busca e por isso que tem causado um certo impasse e que esse impasse, se não for resolvido no Congresso, ele pode parar no Supremo Tribunal Federal, né, Yara? Tá, vamos falar agora de sucessão estadual. A gente sempre toca nesse assunto agora e não tem como a gente não tocar até outubro, porque é ano de eleição, né? E é claro que a gente tem um quadro político aqui. Então vamos falar da sucessão estadual, que aquece essa pré-campanha. E aí a gente tem aí de sempre o lado, os dois partidos, né? Os dois candidatos, pré-candidatos que estão aí polarizando essa disputa, polarização, né? Exatamente. Quais são as informações que você tem? Olha, aqui eu trago um momento importante que foi verificado nesses últimos dias, envolvendo a oposição liderada por Silvio Mendes do União Brasil e a situação com Rafael Fonteles, MDB e aliados. O pré-candidato do União Brasil, da Aliança União Brasil Progressistas, Silvio Mendes, faz projeções para o desempenho da oposição no pleito deste ano, agora na pré-campanha. E no discurso da oposição, Neyara, fortes críticas à ação governamental. Para cada problema, uma solução. Na saúde, descentralizar as ações, permitir que o cidadão, que a cidadã seja atendida na sua cidade ou próxima dela, como parceria do governo do estado com os municípios. Ampliar, aumentar o número de policiais militares para realmente dar a garantia e a segurança a todos nós, a todas as nossas famílias. Respeitar o professor. Um professor está sendo muito maltratado pelo governo do estado, que nem o salário ele quer pagar o que a lei manda. Portanto, muito obrigado a cada um de vocês. Vamos pelo caminho certo, vamos juntos e, se Deus quiser, e a maioria dos piauienses também assim desejarem, nós vamos mudar o futuro do Piauí. Silvio Mendes, Neyara, participa hoje em Floriano, no Médio Parnaíba, de um encontro regional das oposições. E só lembrando que Floriano é terra do pré-candidato e companheiro de chapa de Silvio Mendes, Joel Rodrigues. Bom, e sobre a proposta de teto do ICMS também, a gente tem uma fala do senador Marcelo Castro sobre esse assunto? Mas ele fala também sobre política, né, Yara? E ele informa por que o palanque do pré-candidato Rafael Fonteles é competitivo e poderá, e faz inclusive projeções animadoras em relação ao desempenho de Rafael Fonteles nesta eleição. Ele justifica inclusive essa situação. E um ponto básico para esse argumento de Marcelo Castro, que é presidente estadual do MDB, diz respeito exatamente à consolidação de uma base forte, que envolve partidos, pré-candidatos, que é bem superior à estrutura da oposição. Com isso, a avaliação de Marcelo Castro leva em conta que terá mais condições de conseguir adesão popular já nessa fase de pré-campanha. Ontem ele prestou essa informação quando avaliava exatamente esse quadro do ICMS, desse PL do ICMS que tramita lá no Senado Federal. Esse projeto não passará, Elivaldo, no Senado como ele foi aprovado na Câmara. Foi aprovado sem uma análise mais profunda. Você imagine que como é que se faz um orçamento? Primeira coisa para você fazer um orçamento é você definir a sua receita. Então você define a receita do Estado, do município. Dentro dessa receita você vai botar as suas despesas. Quando você estima a receita, você estima baseado na alíquota, principalmente do ICMS, que é o principal imposto dos estados. Se esse ICMS cai a alíquota, vai cair a arrecadação. Cair na arrecadação, você não vai cumprir aquilo que você orçamentou. Então, evidentemente que precisa um estudo e está sendo feito. O Fernando Bezerra Coelho é o relator lá no Senado Federal. Foi composto um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho já conversou com os secretários estaduais de Fazenda e estamos encontrando um meio termo, uma maneira que possa baixar os impostos, possa baixar os combustíveis, mas que não inviabilize as receitas dos estados e dos municípios, porque senão nós vamos cobrir um santo para descobrir outro com graves consequências, inclusive podendo haver até atraso de salário.
Bolivaldo, o que você gostaria de comentar sobre essa fala aí do senador Marcelo Castro? Olha, uma tendência que pode se consolidar no Senado Federal. Marcelo Castro é o relator geral do orçamento para 2023, é uma voz importante lá no parlamento. O relator dessa matéria no Senado, Fernando Bezerra, é do MDB de Pernambuco, que também já começa a abraçar essa necessidade de emendar o que foi aprovado na Câmara Federal. E o principal ponto é esse, Neyara, é a compensação para os estados em relação à redução do ICMS. Você abre mão do ICMS, mas não pode abrir mão do que já foi planejado em relação a despesas nos estados.